Fala pessoal, hoje nós estamos aqui com a Mirela, uma psicóloga especialista em tratamentos com famílias, que eu tive o prazer de conhecer aqui em São Paulo há aproximadamente 2 anos, né, Mirela? Isso mesmo. Onde nos encontramos em uma mentoria aqui com as nossas famílias, eu com a minha esposa, ela com o Rodrigo, enfim. E a vida nos uniu novamente após esse período, de uma forma maravilhosa, né? Como tudo Muito que Deus especial. faz é muito especial, muito maravilhoso. E diante desse projeto, que é a Conecta Paz, né? Que é uma realidade que está sendo construída por Deus através da minha vida e das vidas de pessoas como a Mirela, que Ele coloca no meu caminho, eu a convidei para estar aqui conosco no podcast de hoje, para falar sobre o papel do homem, as experiências que a Mirela tem ao longo de anos trabalhando, né, na parte da psicologia para auxiliar famílias e também auxiliar homens. Então ela vai falar para nós hoje sobre o que ela já vivenciou, o que ela já ouviu de relatos, de histórias, de problemas relacionados ao homem que não ocupa o seu papel, a sua função de homem dentro de casa. Prazer te ter aqui, Mirela. Seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Que alegria, Diego. Muito obrigada. Estou muito feliz com esse Nós projeto. que agradecemos. Viu? Né? Agradeço você, a Júlia, toda a sua família. Obrigado. Né? Que tem se disposto a colocar a família de vocês a serviço de contribuir com a nossa nação e com o mundo. Eu acredito no projeto Conecta Paz e estou aqui à disposição de vocês para juntos a gente fazer o essencial. E fico emocionada da gente começar com esse tema porque, com certeza, é a principal dor da nossa nação e de outros países também. Você chega a definir como a principal dor? Eu não paternidade. Tenho dúvida, paternidade. Assim, eu particularmente tenho estudado mais esse assunto, né? Para mim é a minha principal dor, sim, mas eu não quero ficar só no meu mundo. Hoje o meu maior desafio de vida não são os negócios aqui em São Paulo, ter vindo de Minas com família para cá, num ambiente que eu não conhecia e tudo. Não é esse o maior desafio. Para mim, realmente o maior desafio é a paternidade. E quando eu falo a paternidade, é exatamente saber o meu lugar, o meu papel de homem dentro de casa, o meu papel de pai. Antes disso, o meu papel de marido. E antes disso, o meu papel de filho, que eu nem sabia qual que era, né? De filho de Deus, porque eu sempre falava, sou filho de Deus, me considero filho de Deus, mas eu não tinha noção da representatividade, do alcance dessa minha afirmação inconsciente, que antes era até inconsciente, falava que era sou filho de Deus, às vezes automático. E a Mirela também vai entrar nessa parte do inconsciente. Sabe o que acontece? O que você está dizendo é assim, eu sabia que eu era filho de Deus, mas eu não sentia. É verdade. Uma coisa é a gente saber da presença de Deus na mente, intelectualmente, na cognição. Outra coisa é você sentir a presença de Deus cuidando de você. E eu quero te dizer, Diego, que é muito difícil a gente sentir a presença de Deus nos conduzindo, nos sustentando, nos suportando, se a gente não estiver em paz com os nossos pais. E a figura mais excluída da família hoje é o pai, é o homem. Né? Tanto pelo desempenho dele quanto pelo desempenho da mulher, os dois têm responsabilidade nisso. Então assim, eu sempre trabalhei com famílias e há pouco tempo eu orei a Deus, né? E a gente tem liberdade aqui para falar de Deus, claro, né? Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui. É por ele que nós estamos aqui, então eu já vou começar aprofundando um pouco mais, para que a gente realmente consiga chegar na dimensão que ele planejou para essa agenda, né? Então eu orando a Deus, eu perguntava para ele assim, pai, eu falo só com as mulheres? Eu paro de falar com as famílias e falo só com as mulheres? E aí ele me lembrou na palavra dele que a minha tarefa era cuidar dos órfãos e das viúvas. E naquele momento, Diego, então eu disse assim, então eu tenho que parar de falar para os homens. E aí ele me despertou algo muito importante. Ele me despertou a atenção de que as viúvas que ele se referia são as mulheres de hoje. Né? O que a Mirela está falando, eu já me enquadro aqui, viu, Mirela?
Sim. Porque a Júlia era uma viúva de marido vivo. Exatamente. Essa é a definição que se enquadra na rotina que um dia existiu no meu casamento. Isso, exatamente. E ela foi uma viúva fiel, ela me honrou, segurou a corda. ela não largou a corda. Ela não largou Glória a corda. A Deus, essa é uma expressão que o Gleison, né, uma pessoa também de Deus, um presente que colocou na minha vida aqui, que ele usou, foi: mulheres, não larguem a corda. Eu quero ter a oportunidade de conversar com a Júlia. E ela, né, não largou a corda. Porque hoje eu vejo precisam ouvir isso, né? Quanto a Júlia foi sábia e o quanto ela edificou o nosso lar com essa sabedoria. Que bom. Às vezes de forma velada. Em silêncio. Né? Em silêncio, por dentro ali se moendo com a raiva acumulada que sentia em relação aos meus comportamentos imaturos. Sim. Mas ela não largou a corda. Pagou o preço. Pagou o preço. Agora, Diego, é muito importante você falar isso, né? Porque assim, até as orientações atuais, elas estão muito voltadas para a sabedoria da mulher. Né? Todo mundo cobra muito da mulher que ela consiga fazer isso. Né? Mas é importante a gente dizer que enquanto a gente faz isso, a gente está tornando esse homem mais imaturo e essa mulher mais sobrecarregada. Ela sai do papel de mulher e passa a ocupar funções masculinas. Né? Exatamente. Sabe, a maneira que os homens eles estão conduzindo, muitas vezes eles pressionam a mulher para que elas usem a força masculina delas. Então aqui a gente precisa entender, os dois têm responsabilidade. E a responsabilidade é importante. E quando a gente fala dos nossos filhos, os nossos filhos estão órfãos de pais vivos. Porque esses pais têm sempre um discurso de que a ausência é pelos filhos. Uhum. Esse era o meu discurso também, viu, Mirella? Exatamente, é isso. A maneira de eu amar essa família provendo financeiramente. Provendo financeiramente. E provisão vai muito, mas muito além do dinheiro. Até porque o dinheiro é consequência. Né? O dinheiro é força para a manutenção de vida. Então, quando a gente está cumprindo o essencial, ele vem. Né? Então, na verdade, quando o homem alega isso é uma defesa. É uma defesa dele para não se envolver com a família dele. Inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. E a mulher, ela acaba assumindo tudo de forma também totalmente inconsciente, achando que ela está segurando a corda. Muitas mulheres fazem de tudo, né? Achando que elas estão contribuindo, mas na verdade isso está desestabilizando ainda mais, porque a mulher não aguenta, né? A mulher de fato ela tem um limite, ela satura, né? E os filhos eles ficam perdidos e a recuperação disso é muito danosa no futuro. E a Conecta Paz ela nasce num momento, né? É importante todos saberem que eu não fui curado. Sim. Completamente, né? E conversando numa reunião que eu tive com a Mirella 15 dias atrás, ela me trouxe uma clareza muito grande a respeito disso. A cura, quando a gente fala assim, eu tô curado, tem que ter muito cuidado com isso. Sim, muito. Porque a cura, ela é constante, né? A Bíblia até explica isso, né? Orai e vigiai. Né? Então, hoje eu vivo um processo de elevação da minha consciência quanto às atitudes omissas que eu vivi no passado. Exatamente. Né? Esse é o maior problema. Eu fui muito omisso. Esse é o nosso maior problema, né? A omissão do homem no próprio lar. Porque quando o homem se omite, a mulher é obrigada a cumprir um papel que não é dela. Se omite, eu me omitia de forma inconsciente. Na minha cabeça... Você estava fazendo tudo. Eu estava fazendo o melhor para minha família. E o melhor na minha cabeça era trabalhar e prover. Exatamente. Então, era dar uma melhor casa, era ter um bom carro, condições para bons passeios, boas viagens, bons planos de saúde, né? Enfim, condições materiais. Né? E aí, o outro lado, a mulher está como? Desesperada com a sua ausência, preocupada com a sua saúde, porque percebe que você está vivendo uma vida superficial, desesperada porque ela sabe que os filhos estão perdidos em função dessa agenda, dessa ausência, de uma agenda voltada para fora de casa. Isso. E aí os homens alegam que isso é um interesse comum da família, quando na verdade não é. Mentira. Né?
Era uma fuga. É uma fuga. E tudo que a Mirella está falando, está me retratando capítulos que realmente sim, fizeram parte do meu dia a dia com a Júlia. Sim. Porque tinha vezes, Mirella, que eu ficava no escritório até tarde da noite, para trabalhar sábado. Né? Então recebia uma oportunidade de viajar, negócio, ficava Não pensava duas vezes. entusiasmado. Mas porque hoje eu vejo ficar em casa e enfrentar o desafio de educar era muito mais difícil. Hoje eu vejo que é muito mais edificante. Eu estou ressignificando alguns conceitos. Mas era muito mais difícil. Então eu omitia. Isso. E olha só que importante isso. Aí a mulher vendo a carência do filho, a dificuldade do filho, o que, que ela faz? Ela entra profundamente nisso. Aí quando ela o se homem torna vê, pai e mãe, né? quando o homem vê a mulher entrando, a desculpa que ele dá inconsciente para ele é: não, ela é melhor nisso do que eu. Não, ela está fazendo isso porque essa é a parte dela. E aí vai abrindo um buraco que é muito difícil ser fechado depois. No meu caso, assim, tinha rachadura grande. Sim. E a experiência que a advocacia me trouxe, advogando tanto para famílias em situações de divórcio, inventários, de soluções societárias, né, advogando para empresários e vendo a rotina empresarial seguir esse caminho que nós estamos falando, o homem que não tem tempo, é só empresa, é só trabalho. Né? Ali eu me deparei com muitas histórias que sempre me abalaram, sempre tocaram, e eu veladamente digeria aquelas histórias, manifestava de uma forma tímida ou outra, mas eu não abria e falei assim: nossa, isso aqui está acontecendo na minha vida, e se eu não tomar uma postura diferente, quem vai para esse buraco aqui sou eu. Sim. Né? E quando eu falo buraco, é porque é assim que eu sentia. A solidão é um buraco. É assim que eu sentia, porque, ao meu ver, eu estava fazendo de tudo que eu entendia ser o correto pela minha esposa e pelos meus filhos, e no fundo, nem sendo marido eu não estava, porque o meu papel de marido não era esse. Sim. Eu estava mais como um papel de pai. O pai é o que dá, né? Que dá o dinheiro. Beleza, tu põe o dinheiro de casa, então pera lá, o marido é muito mais que isso. Sim. Marido é muito Aliás, mais a mulher que já isso. provou, né? A mulher hoje já provou que o dinheiro ela consegue sozinha. Sim. Geralmente uma mulher sozinha, ela faz muito mais dinheiro do que ela com o marido. E aliás, né? eu acho ela que entende do papel dela de mulher, ela precisa abrir muito mão disso, inclusive para fazer o essencial pela família. Quando você fala mulher já provou, eu acho que tem a ver com a omissão dos homens. Sim. Com a omissão dos homens, porque o buraco na vida dessa mulher às vezes foi tão grande que ela falou assim: eu vou ter que me virar. Sim. O que eu quero é você com o marido, entende? Você com o marido, cadê você? Sabe, você não existe. Tanto que isso é interessante. Você com dinheiro, mas eu com dinheiro, se eu for fazer, eu vou produzir muito mais com a coisa que eu gosto, que eu também não estou feliz às vezes de estar aqui. Sim. E de não estar trabalhando. Olha o tanto que é interessante. Antes da gente entrar aqui, eu conversava com o Rodrigo e perguntava para ele assim: amor, você viu o tapete que eu coloquei no banheiro? Você gostou? E aí me veio uma cena, assim, acho que Deus já estava preparando a gente para esse momento. E me veio uma cena assim, interessante, né? Antes de ir para uma atividade tão relevante, que também é profissional, eu estar me ocupando com o tapete, saber se meu marido gostou do tapete da casa. O Rodrigo chegou ontem, depois de um tempo de viagem. E aí me veio muito forte isso, sabe, Diego? A essência da mulher é cuidar do lar dela. Ela pode até fazer fora, e aliás ela faz muito bem quando ela serve a família fora. Mas quando ela tem um recurso de poder servir a família dela com profundidade, com seriedade e com completude na relação com o parceiro dela, o que ela pode fazer fora é ainda maior. Só que o que ela recebe fora não sustenta aquilo que realmente completa em casa. Isso também é para o homem, sabe? Mas hoje as pessoas não estão conseguindo enxergar isso. Isso é um problema muito sério, porque o preço que nós pagamos, ele acontece justamente nos nossos filhos. O preço é a perda de valores, né? Não. Que o dinheiro não compra, né? Não é só isso, Diego. Não então, é. Fala mais. A perda é a vida dos nossos filhos. Sim, concordo. Sabe? Plenamente. Porque se a gente perdesse só os valores, Entendi. isso ainda seria recuperável. Entendi. Mas os filhos, os pais ficam desesperados em relação aos filhos, mas os filhos, eles são resultados, eles são frutos.
Se você pegar toda a dificuldade de um ser humano, você olha para os pais e você identifica claramente onde esses pais foram omissos, onde esses pais excederam. E se esses pais tivessem consciência disso, a qualquer tempo eles poderiam resgatar a vida dos filhos. Compreende? Então, às vezes, os pais, eles querem que sei lá, um exemplo, que o filho tenha uma relação com Deus, mas o filho não assiste isso. O pai não é um exemplo dessa conduta, né? Como que você quer exigir aquilo que você não demonstra ser? Né? Quer que o filho lê o livro, mas não passa a mão no livro e Outra não coisa, se mostra como exemplo. Deseja que os filhos... Qual que é o maior problema dessa geração? A falta de envolvimento profissional. Eles não querem saber de responsabilidade, eles não querem ter tempo ocupado com planejar, eles não querem ter filhos porque filhos dão trabalho. Né? E aí você vê os pais desesperados. Por quê? Porque esses filhos não querem construir famílias, né? Esses filhos não querem se envolver profissionalmente e se responsabilizar e não sabem se relacionar. Mas isso é fruto dos pais. Uma criança que não sabe se relacionar é consequência dos pais. Eu vejo, né? Concordo, acho que é fruto de uma falta de relacionamento dentro de casa. Sim. Sim. E eu não sei nem se é de relacionamento, Diego, eu acho que é mais profundo do que isso. É um coração realmente transformado em Deus, sabe? É o que eu vejo hoje. Porque, assim, às vezes, eles acham que tem relacionamento, né? Senta ali, mas não busca entender o que realmente está acontecendo. Olha uma coisa que é muito séria, a gente reclama dos nossos filhos não quererem trabalhar. Só que se os filhos olham para os pais e associam o trabalho como a retirada do pai da família, claro que eles vão resistir a isso. Faz sentido. Tudo cadê meu pai? Está trabalhando. Onde é que meu pai vai? Para o trabalho. Pai, você não vai? Ah, não, mas eu trabalho. E hoje a mãe também, né? Agora, a gente pode entender isso também de uma maneira mais profunda, né? Quando a gente entende, assim, que tanto homem quanto mulher tem responsabilidade nisso. A mulher, quando ela assume tudo, ela tem responsabilidade nisso. E você falou algo muito importante. Você falou sobre a questão da paternidade e que você só entendeu sua paternidade quando você se entendeu como filho. Filho de Deus. Isso. Mas eu quero te E aí você vai tocar no assunto que eu também queria voltar nesse assunto falando da nossa ligação com os nossos pais. Isso. É isso que eu vou falar. Eu vou te dizer uma coisa sobre nos sentirmos filhos de Deus. Nesses 23 anos de consultório, eu percebi o seguinte: por que razão que as pessoas têm um discurso sobre Deus, falam de Deus até o tempo todo, né? Mas a gente não vê as pessoas aplicando a palavra de Deus dentro de casa. Não vive, não, na prática, né? E às vezes a pessoa acha que está vivendo, né? A palavra fica uma letra morta, né? Isso. Então a gente precisa entender assim, que para chegar realmente até Deus, para compreender o que Jesus Cristo fez por nós, para conseguir honrar o sangue de Jesus, né? Deus tem entregado seu único filho para nos salvar. Isso não é possível sem aprender a se curvar o coração frente aos pais. Sem aprender, Diego, verdadeiramente o significado da honra, que, aliás, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento seguido de promessa. Né? É aonde Deus promete para gente: se você honrar, você vai ter dias acrescentados. Quando ele diz dias acrescentados, ao meu ver, não é só em quantidade, mas em qualidade. Tem dia que você vive que parece que você viveu 10 anos num dia, entende? E aí as pessoas, o que acontece muito é que as pessoas querem ir até Deus porque não concordam com os pais. Elas excluem os pais e acham que são melhores porque os pais não procuraram Deus, agora ela vai até o pai e não precisa de pai e mãe. E isso não é ir até Deus. Porque quem critica os próprios pais, na verdade, inconscientemente acusam Deus.
Sim. Porque foi esse Deus que escolheu esse pai e essa mãe. Sem eles nós não estaríamos aqui. Exatamente. Ô, Mirela, eu também me enquadro nisso aí. Né? Eu vou resumir um pouco aqui da história, você vai entender de pronto. Quando a minha mãe se engravidou, ela tinha 43 anos. Sim. E o meu irmão caçula ia completar 25. Tá. Minha irmã já tinha 26, já era casada, já tinha 2 filhas, já morava em Belo Horizonte, já tinha a vida dela. Sim. Então eu vim temporão. Falei assim, é a rapa do tacho. A rapa do né? tacho. E isso me trouxe alguns comportamentos que, com a maturidade que eu tive hoje, já conversei isso abertamente com minha mãe e tudo, não tão abertamente com meu pai, que ele faleceu em 2016, mas a gente, graças a Deus, tinha uma relação maravilhosa, mas a gente vai ficar mais maduro e vai tecendo outras reflexões, né? Mas com a minha mãe eu já conversei, já pedi perdão, por quê? O que você está falando, que eu, Diego, vivi, eu sentia vergonha dos meus pais. Sim. Por eles serem muito mais velhos. Então era como se houvesse uma relação disfuncional, onde os meus pais ocupassem um papel de avós. E os meus irmãos de pais. Sim. Então, minha irmã sempre exigiu de mim um respeito maternal. Eu vi o meu irmão... eu não vou falar que eu vi ele como pai, não, que ele era muito brincalhão, mas eu também não vi ele como irmão. Sim. Inclusive, por longos anos de vida, eu me recordo, chamava ele de amigo. Um amigo, era assim que eu me referia a ele. Aí, depois chegou na adolescência, eu falei, mas chamando de amigo? Esse negócio chega nas costas, assim, um amigo, o povo já olhava, estranho, né? Mas era assim. E isso me trouxe algumas disfunções que eu levei para o meu casamento. Exatamente, porque a gente repete no casamento o padrão inconsciente que a gente vive com a família. E a Júlia, quando eu falo que ela não largou a corda, que ela sempre percebeu isso, ela sempre verbalizou, porque a Júlia ela não guarda o que ela sente, ela fala, e ela verbalizava. Então, assim, a minha primeira mulher, por muitos anos, né, em relação a casamento, não foi a minha esposa, ainda era a minha mãe. Sim. Né? Então, isso trouxe sequelas de posicionamento. Por quê? Porque, como os meus pais eram mais velhos, sempre cresci ouvindo assim, não, Diego, Dorinha, Bernardinho, vai ser bom você ter filho, né? Temporão foi bom para vocês, que a hora que você chegar na terceira idade, ele vai cuidar de vocês. Eu sempre ouvi isso. Sim. Mas isso acabou depois virando um peso. E realmente eu sempre estive disponível para ajudá-los, ao ponto, às vezes, de não priorizar a minha esposa. Depois veio o primeiro filho, que foi o Felipe, e aí eu já também não priorizava. Às vezes a atenção maior ainda era dos meus pais. Sim. E hoje eu vejo o erro que eu cometi. E que eu me colocar no meu papel de filho em relação a eles não era desonra. Sim. Mas existia uma culpa, né, de eu deixar de assumir papéis que não eram meus. Sim. Porque no fundo eu me tornei, às vezes, pai dos meus pais. Né? Eu me tornei... Inverteu tudo. Eu me tornei marido da minha mãe. É curioso, é esquisito falar isso, né? Mas é verdade. Por quê? Filho da sua esposa. Filho da minha esposa, pai da minha esposa. Às vezes eu... Às vezes era filho, às vezes era pai. O verdadeiro papel, às vezes ele estava lá no último da fila. Sim. Em relação aos meus pais, qual que é o meu papel? Ser filho. Mas às vezes esse papel estava lá no fim da fila. Em relação à minha esposa, ser marido. Mas às vezes estava lá no fim da fila. Enfim. Diego, olha só para a gente entender isso com profundidade, que eu acho que vai ajudar todo mundo, muito. O primeiro papel que a gente cumpre na vida é o papel de filho. Hoje eu vejo isso. Esse é o primeiro papel. Antes de você chegar, seus pais já estão sonhando com a sua vida. E você já está cumprindo o papel de filho antes de chegar até aqui. Quando esse papel dá certo, ele funciona bem, você aprende sobre a hierarquia, você respeita os seus pais. Mais do que respeitar, você honra os seus pais. E honrar pai e mãe é concordar com eles do jeito que eles são e se alegrar com a vida recebida. Eu não concordava.
Eu sempre tive resistência em aceitá-los do jeito que eles eram. Isso, aí você achava que você estava honrando, porque você não batia de frente, porque você era um filho que ia lá, que cuidava, não é? Não, é mas isso? batia de frente também. Batia também? Batia. Eu falo porque hoje é muito comum as pessoas não baterem de frente, Não, batia fazer demais. tudo pelos pais, mas estarem desonrando. Não, Porque a honra é um sentimento. nesse ponto eu batia Você até batia? demais, ao ponto às vezes até realmente ser invasivo. É como se eu fosse o pai deles. Uhum. Queria educá-los. Queria educá-los, queria ensinar o que era certo, olha o jeito que vocês estão fazendo, olha o jeito que vocês estão vivendo. Por isso que às vezes isso aqui não deu certo ainda, por isso aqui. Entende? Entendo. Era o moralista da história. Sim. Eu era o moralista, era o dono da razão. Sim. Entende? Porque não, vocês, no meu inconsciente, eu acho que eu poderia pensar isso. Sim. Vocês são mais velhos, eles estão velhos, não, vocês precisam entender que agora funciona dessa forma, olha isso aqui não funciona mais, isso aqui é assim. Passou, né? Aceitar, às vezes, a maneira deles se vestirem, a maneira deles se comportarem, a maneira deles falar. Eu resistia a tudo isso, Mirella. No fundo, a maioria das pessoas, quando tem uma crítica aos pais nesse nível, é porque eles queriam outros pais. Era o que eu queria. Né? Então a gente precisa entender. Eu sentia isso, eu vi isso nos meus coleguinhas que eu ia buscar na escola. Aí os pais eram mais novos. E aí, meu pai mais velho, minha mãe mais velha. Meu pai até não tinha o hábito de me buscar na escola, mas minha mãe mais velha. Sim. Sabe aquele lance assim, fala assim, sua mãe chegou ali, ela lá, ó. Aí de repente fala assim, sua avó veio te buscar. Não, não é minha avó, não, é minha mãe. Uhum. Então, esse desejo que a mulher está fazendo, que você queria outros pais, eu senti isso ao longo de anos e anos na vida. Né? E já pedindo perdão a Deus, porque, que ignorância, que orgulho que eu vivia. Entende? Diego, a maioria E perdão aos meus pais, disse aqui para Mirella, né? Assim, que meu pai faleceu em 2016. Sim. Eu já fiz esse trabalho de reconciliação por carta, porque eu não tive a oportunidade de fazer, não tinha a consciência pessoalmente. Apesar de que nessa época a gente já tinha uma vida muito mais equilibrada, né? A gente já se dava muito, muito melhor. Né? Eu quero aproveitar esse momento, esse depoimento aqui do Diego, para falar para você que seu pai ainda está vivo, que ainda dá tempo, né? Porque a perspectiva de querer fazer essa reconciliação depois, sem ele aqui, é mais desafiante. Mas é possível, né? Mas é possível. Nos traga mais elementos aí, Mirella, por favor. Então, vamos lá. Bom, então a gente precisa deixar claro que honra, né? A honra, ela não é você não enfrentar o seu pai ou não falar mal dele. A honra é você concordar com eles do jeito que eles são e se alegrar com o que eles te entregaram, da maneira que foi possível. E eu posso garantir, Diego, a maioria das pessoas não fazem isso. Elas acham que o que define a vida delas é o que sai da boca, são as atitudes, mas na verdade, não. São os sentimentos que saem do coração. É o sentimento que você transmite pela força do inconsciente que define tudo. Inclusive, o que a vida vai te devolver a partir da honra aos seus pais. Então, vamos lá. O filho é o primeiro papel. E nós repetimos em todas as relações posteriores o padrão inconsciente que a gente aprendeu na família. Então, eu costumo dizer assim, o homem trata a mulher dele exatamente como ele trata o pai, dentro dele. A mulher trata o homem dela exatamente como ela trata a mãe. Então, se você virou companheiro inconscientemente, se você assumiu o lugar do seu pai na vida da sua mãe e virou o companheiro dela, o seu pai foi excluído do seu coração. Seu pai não foi visto, seu pai foi criticado, ele foi julgado. E a tendência do homem é fazer isso com a mulher dele. Não ver, julgar, criticar. Compreende? Compreendo. Né? E a mulher também. E concordo. Né? E a mulher também. E aí eu tenho me perguntado a razão disso. Sabe? E aí a gente tem alguns pontos importantes, né? O primeiro, compreender assim, que existe algo muito grave acontecendo com as mulheres na maternidade. Elas não conseguem sentir, elas sabem, mas elas não conseguem sentir
que quem realizou a obra foi Deus. Elas agem como se os filhos pertencessem a elas e que todo o mérito daquela existência veio pelo poder da maternidade que é dela. Né? Isso é uma dor muito profunda, que é muito intensificada e confundida pela forma como o homem se posiciona. Porque, ao meu ver, o homem deveria ser essa figura que iria lembrá-la de que não. Porque é natural, cresceu dentro dela, ela que cuidou, o medo de morrer foi dela, quem doou vida foi ela. Então a mulher começa a agir e o bebê também, eles se confundem nessa relação. Depois que o bebê nasce, a mãe tem muito medo de perdê-lo, sobretudo a mãe que não tem essa consciência da presença de Deus. Tá? E isso fica muito sério, porque a mãe passa a ter um medo muito grande de perder o filho, ela traz o filho para ela. Quando ela traz o filho para ela inconscientemente, ela afasta esse pai, e esse pai que já tem uma postura omissa, arranja uma desculpa para ficar mais distante, e aí a família ela se rompe ali, na omissão do homem e na sobrecarga da mulher. E na ausência de Deus nessa família. Faz sentido para você? Total sentido. Né? E aí, qual que é o nosso principal problema da separação? É porque os casais, cada um na sua história, não conseguiu se desprender da sua família de origem. A mulher não se despediu dos seus pais, os homens não se despediu dos pais dele. Então, esse homem fica querendo ser para essa mãe e esse pai a presença principal, e essa mulher também. E aí a família atual fica negligenciada. E os filhos ficam perdidos. Eu vivi isso. E aí nós estamos falando, né, dos filhos órfãos de pais vivos. E aí eu quero trazer, então, isso para uma compreensão mais profunda. Eu estou falando dos aspectos psicológicos, mas também tem os aspectos espirituais. E aí eu quero lembrar de Adão e Eva, né? Adão e Eva. Porque Deus disse para Adão, eu vou te dar tudo. Aqui você tem tudo. Você pode usufruir de tudo. Só evita comer do fruto daquela árvore. Ele disse isso para quem, Diego? Para Adão. Para Adão. Ele não disse isso para Eva. Ele disse isso para Adão. Quando a Eva chega, que veio de dentro de Adão, né? E que Deus criou e disse, ficou muito bom. E aí colocou lá com Adão, então agora eles tinham uma vida para viver nesse paraíso. Antes disso, Deus ainda disse, eu venho todos os dias para te dar uma direção. Sim. Então o que Deus queria de Adão? Confiança. Não. Ele não queria confiança, ele queria relacionamento. Relacionar, sim, também. Né? Mas ele não pediu confiança, ele pediu relacionamento. Entendi. Tanto é que ele ia lá todo dia, toda tarde. Toda tarde ele ia lá para estar com Adão. Gente, imagina que paraíso. Deus querer estar com você todo dia para te dar direção. Isso é lindo. Relacionamento, entendi. Relacionamento. O que aconteceu? Eva foi tentada pela serpente. E nós somos tentadas. As mulheres são tentadas todos os dias pelos pensamentos malucos a respeito do que o mundo oferta e da própria família e do desempenho do próprio homem. Quando ela trouxe a fruta para Adão, Adão poderia ter negado. Ele poderia ter se posicionado. Afinal de contas, ele tinha uma direção muito clara de Deus. Mas ele se omitiu. Mas antes disso, antes dela trazer a fruta para ele, quando ela foi tentada pela serpente, Sim. Aonde que Adão estava? Aonde? Né? Porque isso também Exatamente. tem a ver com a rotina do dia a dia. Nós homens, aonde Adão estava? Às vezes a gente fica ocupado com reuniões, que depois você para e pensa em algumas reuniões que vocês fazem, que nós fazemos, depois você começa a avaliar e fala assim, gente, dava para não ter feito essa reunião. Exatamente. Ou do contrário, com uma ligação me inteirava nisso aqui e resolvia. Sim. Só que essa reunião te tomou 1 hora, 1 hora e meia. Exatamente. E te fez distanciar de algo que era muito mais importante, que às vezes você deixou de ir no encontro do seu filho, de levá-lo no futebol, de levar
a filha num balé, num esporte. E aí eu quero perguntar. Naquele momento ali, às vezes ela foi induzida por uma coleguinha a seguir um caminho errado. Exatamente. E Adão não estava ao lado de Eva, protegendo, exercendo a função de homem e protetor de Eva. Exatamente. E aí eu quero até perguntar para esses homens, né, que estão nos assistindo. Onde as mulheres estão quando eles estão omissos na presença delas e nesse papel? Geralmente as mulheres estão cuidando da família, mas hoje isso tem sido diferente, né? Na maioria das vezes elas estão construindo uma segurança fora do casamento para sair, porque não consegue suportar aquela omissão. Compreende? Compreendo. Isso é muito sério. E aí eu quero chamar então a atenção para isso, porque quando a gente entende sobre essa questão de Eva, né? Eva trouxe e entregou para Adão. Quando Adão comeu, né? Peraí, perdi um pouco. Tranquilo. Preocupado com o nosso horário. Tranquilo. Né? Tranquilo. Depois a gente corta esse pedacinho. Fique né? em paz. Tá, já vou concluir aqui, agora, gente, né? Isso aqui é o bom. A gente orou aqui antes pedindo a Deus para que ministrasse aquilo que verdadeiramente fosse tocado no coração. Né? E a Mirella está trazendo a história de que Eva foi tentada e levou o fruto para Adão experimentar. Exatamente. Isso. Vamos lá. E aí, o que acontece? E só vou pontuar assim, e é assim, né, Diego, quando a gente tem que falar o essencial, né, é profundo, é importante, é significativo, e eu tô aqui, Deus está gerando mais coisa pra gente dizer, mas nós vamos ter muitos momentos para continuar, né? Com certeza. Mas vamos entender essa linha de raciocínio. Adão podia ter dito não para Eva. Adão podia ter dito, não vou comer. Só que ele comeu, mas para mim o mais grave foi a resposta que ele deu para Deus, quando Deus chamou ele. Foi ela que me ofereceu. Foi a mulher que o Senhor me entregou, que me ofereceu. Nossa. Então, ele jogou toda a culpa em Eva e em Deus. Você percebe isso? A mulher que o Senhor me deu. Ou seja, o erro é seu e dela, e não o meu. E os homens têm feito isso. O erro é da minha mulher. Falta de autorresponsabilidade. Isso, o erro é da minha mulher e do Senhor. Só que quando Deus voltou e chamou Adão, ele não perguntou para Adão, por que você fez isso, Adão? Ele só perguntou onde você estava, né? Ele perguntou, Adão, onde você está? E talvez seja isso que Deus também esteja perguntando para você. Aonde você está? Porque a única coisa que Deus, Diego, espera da gente é relacionamento. A única coisa que Ele realmente deseja de verdade viver com a gente é que a gente tenha um tempo no nosso dia para se relacionar com Ele. Eu vou te dar um testemunho meu, né? O ano passado, eu fui fazer um seminário e nesse seminário eu estava com o coração dolorido. No meu coração estava difícil para mim que meu marido estava trabalhando muito. E aí eu estava orando a Deus. Aí Deus disse assim para mim, minha filha, você está achando ruim ele não ter tempo de qualidade com você? Você está esperando por ele não chegar? Eu também espero por você todos os dias. O tempo que você me dedica é muito pequeno. Nossa. Né? E com toda essa reflexão que a gente está fazendo, que a gente está buscando incessantemente, né, aumentar o relacionamento e a intimidade, ainda é pouco. Né? Ainda é pouco. Porque a minha dedicação, ela é... Mas eu acredito assim, ela é constante, sabe, Diego? Constante. Na minha consciência, eu busco muito me dedicar até a minha vida voltada para ele mesmo. Mas aí quando ele fala isso, e eu imaginei isso, mas pai, nossa, eu mudei tanto, né? Eu tenho feito tanto, eu tenho buscado tanto. E aí eu senti assim, gente, o amor dele é muito grande. Ele quer muito mais. Ele quer muito mais. Mas se a gente não der, tá tudo bem. Ele vai continuar esperando. Ele continua querendo. Ele continua querendo, ele continua esperando. Continua esperando. Né? Ele continua nos vendo, apanhando. Ele continua assistindo a gente, eu, você,
prejudicarmos a vida dos nossos filhos. E ele lá, aguardando para que ele possa nos orientar. Da nossa família, né? Das nossas família. esposas. A Mirella me mandou um vídeo e foi muito grandioso assim, o que eu encontrei ali, viu, Mirella? Já te dando um feedback, um retorno, que fala, né, para a gente concluir esse podcast hoje, que fala uma coisa muito singela e muito profunda. Sim. E aqui nós estamos falando da nossa conexão com Deus, né? Sim. E que se a gente puder otimizar as nossas orações e resumir o nosso pedido, que a gente peça a Deus revelação. Revelação. Né? Para que Deus nos revele o que, Diego? Qual é a vontade dele para nós? Exatamente. E assim eu tenho aumentado a minha consciência para pedir a Deus essa revelação. Então acordo, peço a Ele, toma a direção, me dê revelação do que o Senhor pretende usar da minha vida hoje. À tarde, à noite, vou sair, vou fazer alguma coisa, vou escolher um restaurante. Qual é a sua vontade? Vou ficar com até a roupa. Os meus filhos, a roupa, tudo. Eu vou te representar. Qual roupa eu coloco, Senhor, Pai? Me mostra. Quais pessoas o Senhor quer que eu encontre hoje? O que o Senhor quer que eu fale? O que eu preciso tirar da minha vida? Quais pessoas vão se afastar? O que o Senhor quer que eu ouça? O que o Senhor quer que eu veja? Né? A revelação, ela só é possível no relacionamento. No relacionamento. E eu tenho recebido revelações, e eu estou numa fase... eu falo com a Júlia assim, Júlia, olha para você viver revelação, inclusive seu vídeo foi resposta de oração que a gente estava pedindo, e vem, e a gente continua na teimosia. Eu pedi resposta, Deus me trouxe através de pessoas como a Mirella, me mandando vídeo, mandando conteúdo material, que são respostas ao que a gente pediu, e no fundo, a gente ainda fala assim, mas isso aqui, será que não é desse jeito? Ou seja, você ainda quer fazer da forma que você acha que deve. Né? Pela força do seu braço. Pela força do seu braço. E é aí, para concluir esse vídeo que a Mirella mandou, além de você pedir revelação para que Deus te traga qual é a vontade dele para a sua vida, a partir do momento que ele traz essa resposta, nós devemos ser fiéis. A gente vê muito adesivinho, né? Deus é fiel, né? Sim. Mas aí o questionamento que eu me fiz foi exatamente isso, né? E quanto eu tenho sido fiel às revelações que eu peço e ele me entrega. Então eu quero te sugerir algo que eu tenho aplicado. Eu peço revelação e obediência. Obediência. Essa é a palavra. Essa palavra. Obediência. Que sejamos obedientes ao que ele pretende pra gente, né? Porque se ele revelar e a gente não cumprir, o preço é até mais alto, né? De você ter clareza e não fazer. E a família paga esse preço, gente. A esposa paga esse preço, os filhos pagam esse preço. E é um preço que o dinheiro não compra, né? É muito forte isso. É isso mesmo. Mirella, foi um imenso prazer te receber aqui. Eu vejo assim, a sinergia do que nós estamos conversando é muito grande. Sim. Vai precisar de ter outras oportunidades para a gente falar de uma forma mais profunda, às vezes alguns pontos mais específicos dessa conversa. Sim. Aqui você é sempre bem-vinda. Muito obrigada. E já fica registrado aqui o meu desejo de prolongar essa conversa com você através de outros episódios, viu? E já concordo com esse convite. Então, quando duas pessoas concordam, tá ligado na terra e tá ligado no céu. Amém, amém. Muito obrigado, Mirella. Quer dar um último recado aí para quem te acompanha? 23 anos de consultório. Isso. Eu quero te agradecer a Júlia, a confiança. Agradecer por você ter ouvido Deus, que te deu essa promessa, né, de um projeto tão extraordinário. Quero convocar as nossas audiências a se envolver nessa tarefa. Se essas informações acrescentou para a sua vida, multiplique, compartilhe. Vamos realmente fazer com que as pessoas se despertem, antes que seja tarde. Quem está pagando o preço disso são os nossos filhos. É verdade. Né? Quero agradecer a confiança de vocês, né, de estarem aqui, de estar acompanhando eu, o Diego, o Conecta. Quem ainda não me acompanha, quero convidar, né, Diego? Fala o seu Instagram aí, por favor, Mirella. Mirella com 2 L's, Nery com Y, Psi, né, de psicóloga. Ok, a gente vai colocar também ali no podcast, na edição. Isso, e o pessoal também que está me acompanhando,
Seguir o Diego, a Conecta Paz, né? Todos os nossos projetos juntos. Se você também quiser falar, você vai colocar embaixo também, né? Vamos colocar. E interessante o que a Mirella falou, porque quando veio esse clamor assim, de começar a falar sobre paternidade, que no fundo nasceu da ira que eu vivo, que é o meu maior desafio, como eu disse, me veio assim, uma pessoa me falou assim, Diego, o público não são só os pais. Não. Muito pelo contrário. Vocês mulheres que estão nos assistindo, compartilhem isso com outras mulheres. Isso. Não larguem a corda. Gente, casamento é coisa séria. É isso mesmo. E casamento é muito saudável, é coisa muito boa. Não se permitam ir no automatismo de comentários padronizados que a sociedade às vezes tenta te impor. Sim. Né? Ah, não é casamento, é cagamento. Né? Sim. É feia a palavra, mas a gente escuta cada coisa. Não está dando certo, né? deixa, larga. Larga. Né? Esses dias eu vi uma pessoa... Você não precisa disso, né? Não precisa disso para viver. O que você está passando? Gente, não larguem a corda. Resgatem aqueles mais íntimos sentimentos, aquelas mais íntimas emoções que fizeram que vocês andassem juntos e deem as mãos e vão juntos atrás de respostas, né? Para ressignificar um caminho que tem tudo para ser extraordinário. Sim. Né? Então fica aí o nosso apelo para que vocês, mulheres, também possam divulgar esse trabalho. Exatamente. Sejam com outras mulheres, seja levando ao conhecimento dos seus maridos, né, para que no tempo que Deus entender que é o tempo de maturação, de maturidade deles, que eles tenham o coração quebrantado. E outra coisa, às vezes quando você se ocupa em orientar outras mulheres, outros homens, né? Porque às vezes o homem não ouve a mulher. Sim. E se a mulher manda, ele resiste. Sim. Então aí a mulher fica até desanimada. Mas uma coisa que eu entendo é assim, enquanto você cuida de outras famílias, Deus cuida da sua. Amém. Né? Esse conteúdo vai chegar para ele de alguma maneira. E de fato, as mulheres, com certeza, elas são as que mais precisam desse conteúdo, porque estão sobrecarregadas, né? Muita mulher deprimida pela omissão do marido, né? Por puxar tudo e aí vai. E você que tem uma história, né, que condiz com tudo aquilo que a gente está construindo aqui em conjunto, que é de nos erguermos como homens, como maridos, né, como sacerdotes das nossas famílias, traga essa história, né, contar essa história aqui pra gente, que eu tenho certeza que através do seu testemunho você vai levantar outras famílias, você vai levantar outros homens, e esse é o nosso objetivo. Amém, né? Isso mesmo. Que é a principal dor, como a Mirella disse lá atrás, que me impacta quando você fala. A principal dor da sociedade é a paternidade. É isso mesmo. Não é um câncer, gente. Qual que é a principal doença? É a disfunção da paternidade. Exatamente. Então venha com a gente, né, e vamos juntos. Obrigado, Mirella. Isso mesmo. Obrigado, Diego. Deus abençoe o propósito que Ele tem, né, para a vida de cada um de nós. Amém. E nos conduza aí para a gente permanecer firme assim nessa obediência. Isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigadão. Tchau.